compartilhar com vocês essa manhã a palavra de Deus. E eu quero tentar responder ao tema dessa mensagem, que é o desafio de todo cristão. Qual é o desafio de todo cristão? Antes da gente tentar responder isso, eu quero que você, por gentileza, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Talvez você chegou aqui nessa manhã cansado, com alguma tristeza no coração. Talvez a sua vontade ao se levantar pela manhã fosse de não ter se levantado. Mas você está aqui. Minha filha mais nova disse para mim essa semana assim: papai, você devia pregar sobre God is always with us. E Ele está conosco aqui, em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Ele sempre está conosco, mesmo quando nós não percebemos, Ele está ali, presente. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos por essa manhã tão maravilhosa. Mesmo que o sol não saiu, mesmo que o céu esteja um pouco carrancudo, mas nós sabemos que o Senhor está presente. Te louvamos por isso, ó Pai, porque todos os dias foram feitos pelo Senhor. E esse é o dia que o Senhor fez, e nele nós nos alegramos e nos regozijamos. Obrigado, Pai, por esta manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, faz uma citação interessante a respeito dos discípulos. O texto está dizendo o seguinte: quando o encontrou, quem encontrou quem? Foi Barnabé, que foi enviado pela igreja de Jerusalém até Chipre, até Antioquia, para encontrar Saulo, que ainda era Saulo, que daqui a pouquinho vão começar a chamar ele de Paulo, e mais alguns irmãos que estavam ali pregando a palavra de Deus, porque houve uma tribulação na igreja. No versículo 19 desse mesmo texto, vocês podem verificar isto. Devido à morte de Estevão, houve uma grande tribulação, uma grande perseguição naquela igreja, aquela igreja que havia experimentado coisas maravilhosas da parte de Deus, que havia experimentado grandes conversões de pessoas em massa, né? Aquela igreja que começou logo ali, depois de Cristo ter feito promessas, ter falado coisas tão importantes para eles, e eles obedeceram, oraram, buscaram, e o Espírito de Deus veio, e eles saíram dali motivados, cheios de poder, pregando o Evangelho. Pedro, que havia negado Jesus, saiu gritando aos quatro cantos do mundo que aquele Jesus que eles crucificaram era de fato o Messias. E os judeus começaram a perseguir aquele povo, a maltratá-los, e prende, solta, e prende de novo, e vem até anjo para libertar Pedro, e tanta coisa acontece. E aquela igreja começa a ser espalhada por toda a terra. Neste momento ela está lá em Antioquia, uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, muito importante. E Saulo está ali pregando a palavra de Deus junto com outros irmãos, já por algum tempo.
e a maneira deles se portarem, a forma como eles falavam, a maneira como eles interagiam com aquele povo, fez com que eles fossem pela primeira vez chamados de cristãos. Pessoas parecidas com Cristo. Pessoas que vão reproduzir aquilo que Cristo é. Não só aquilo que Cristo fez. Mas além do fazer aquilo que Cristo fez, eles vão reproduzir aquilo que Cristo é. Eles vão mostrar o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, as maravilhas, sim. Mas todas as demais virtudes que haviam em Cristo começaram a ser percebidas também naqueles homens, que agora deixam de pregar só para judeus e começam a pregar para gregos, para romanos, para todo mundo, para mostrar que Jesus é de fato o Cristo, o Salvador, o grande Redentor da humanidade. E ali, reunidos naquela igreja e ensinando numerosa multidão, na cidade de Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É bom a gente pensar que, de alguma forma, eles também foram espalhados por causa da tribulação que houve, sim. É bom que às vezes haja um pouquinho de tempestade na nossa vida, né? Que a gente seja um pouquinho chacoalhado. Talvez a gente precise, às vezes, ser um pouco provado por Deus em algumas circunstâncias. Como o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 71 ou 70, se não me falha a memória, dizendo: para mim foi bom ter sido provado pelo Senhor, porque eu pude então atentar para os seus mandamentos. Sabe, com tribulação, sem tribulação, com sol, sem sol, aqueles homens, de alguma forma, despertaram nas pessoas que estavam ao redor deles as mesmas coisas que Jesus despertava. Ao ponto das pessoas olharem para eles e dizer: esse pessoal se parece com Cristo. Eles são, por isso, cristãos. Olha que maravilha. Uma palavra que é usada no Novo Testamento, se não me falha a memória, 2 ou 3 vezes apenas. Mas de suma importância para nós compreendermos algumas coisas nessa manhã. É um desafio ser cristão. É triste pensar que para muitas pessoas, na nossa era, na nossa sociedade, ser cristão já não é mais um grande desafio. Para muita gente se tornou algo comum, normal, de colocar uma roupa, ir determinado dia para a igreja e cumprir um ritual. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que olham e percebem o cristianismo, o ser cristão, de forma diferente. Primeiro que, para serem chamados cristãos, a Bíblia os chama primeiro de discípulos. Ali, naquele lugar, os discípulos foram chamados de cristãos. Quem são os discípulos? Aqueles que fazem a vontade do Pai, que seguem aquilo que Cristo ordenou, que procuram imitar em suas vidas a vida de Jesus. E que, de alguma forma, por onde eles passam, eles despertam as pessoas, eles marcam as pessoas, eles
fazem com que as pessoas percebam que ali onde eles estão, Deus está presente. De alguma forma, as pessoas começam a ser tocadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, porque aquelas pessoas estão se dispondo a fazer aquilo que Cristo fazia, a agir como Cristo agiria, a pensar como Cristo pensaria. Ações como essas que nós acabamos de ver no vídeo são coisas que nos fazem pensar nisso. Uma comunidade distante que eu e você não conhecemos, talvez nunca vamos chegar até lá, mas que de alguma forma, por causa de uma bicicleta, ou de uma bola, ou de um skate, ou de um boneco de um homem aranha, Batman, sei lá o quê, estão percebendo que existem pessoas que se importam com eles, que os amam de alguma maneira. Sabe? Dentro desse desafio, eu quero apontar algumas coisas, marcar algumas coisas que eu acho que são relevantes para nós, como cristãos. Há um texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Não vai aparecer na tela, porque eu não mandei para eles. Mas depois vocês podem checar, eu vou ler aqui na íntegra o que está escrito. Paulo dizendo assim: graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse pessoal é ligeiro, já correram lá e colocaram. Não é à toa que Paulo faz essa comparação com o perfume. Teve um homem lá no Antigo Testamento que se chamava Isaac. Ele teve 2 filhos, Esaú, e o outro se chamava Jacó, o usurpador. Mas não vou contar a história de Jacó aqui. Mas uma das coisas que eu acho incríveis na história de Jacó e desse pai é que já velho ele precisava abençoar um dos filhos com a bênção da primogenitura e todo aquele ritual. E a mãe ouviu o pai dizendo a Esaú: corre e faz alguma comida boa que eu gosto, porque já estou para lá, já estou cruzando o Cabo da Boa Esperança. A mãe que preferia Jacó, que era o menor e queria dominar o maior, disse para Jacó: Jacó, corre lá, pega uma roupa do seu irmão, porque o irmão dele era bem peludo e ele era liso. Eu vou preparar a comida que o seu pai gosta. E você vai primeiro com o seu irmão e ele vai te abençoar. Muito bem, ele foi lá. Isaac passou a mão nele
Isaac ouviu a voz dele, mas não estava ainda convencido. Mas lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 27, olha o que a Bíblia diz. Então o pai sentiu o cheiro da roupa dele. E a roupa dele era de quem? De Esaú. Sentiu o cheiro da roupa do irmão. E pelo cheiro, o pai se sentiu totalmente convencido. E a Bíblia diz, então o abençoou. Eu não vou discutir aqui os finais onde essa palavra vai dar. Mas eu quero pensar aqui numa coisa com vocês. Jacó abençoou o filho errado. Isaac abençoou o filho errado. Porque Jacó tomou o cheiro que era do irmão dele e pôs sobre si por um momento. Por um momento ele teve, mas ele não era o irmão. No texto que nós lemos de Paulo, Paulo diz uma coisa. Nós temos o bom perfume, é isso que está escrito? Não. Nós somos. Nós somos. Ser parecido com Cristo não é ter o perfume de Cristo só quando nos convém. Só em alguns momentos da vida. Não. Ser parecido com Cristo é reproduzir no máximo que nós pudermos tudo o que Ele faz, a ponto de, por onde nós fomos, o mesmo cheiro, o mesmo aroma esteja sobre nós em todos os momentos. Seja parte de quem nós somos. Mude a nossa natureza. Influencie o nosso caráter. Faça parte das nossas tomadas de decisão na vida. Faça parte dos dias bons, dos dias maus, dos dias que tem sol, dos dias que não tem sol. Faça parte de todos os momentos da nossa existência. Cristo em nós é o que o mundo quer ver. Enganam-se aqueles que estão pensando que o evangelho está inadequado. Não. O mundo quer sentir o bom perfume de Cristo através da sua vida. Através de você. As pessoas que trabalham com você. As pessoas que convivem diariamente com você no seu trabalho, onde você estuda, os seus vizinhos. Eles querem, eles precisam sentir o cheiro de Jesus através das coisas que você faz. Através das coisas que você fala. Através das suas ações. Não é só pegar um texto decorado, bonito, e sair falando para todo mundo. É muito mais viver. Porque daí por onde você for passando, as pessoas vão fazer aquele negócio assim, com o nariz. E vão perceber quem você é.
e vão saber que ali está indo um cristão. Não é só mais um crente. Porque ser cristão, irmãos, não é só crer e ter aqueles rompantes, como Pedro, por exemplo, tinha, muitas vezes, de querer defender Cristo quando não era para defender, de querer ser lavado quando não era para lavar, ou não ser lavado quando era para lavar. Não! Ser cristão é reproduzir aquilo que Cristo fazia, a forma como ele vivia. A forma como ele falava, a forma como ele se comportava. Cheira mal quando você ouve alguém dizendo: aquele ali é cristão, trabalha comigo. Eu sei o que ele fala, eu sei o que ele faz. Fulano é cristão, está cheirando mal. Não sabe tratar bem os filhos, maltrata a esposa, vive em função só do dinheiro. Existem coisas para além de tudo isso, irmãos, que valem muito mais a pena, que são muito mais relevantes. Imagina alguém olhar para Saulo e dizer: esse camarada está se parecendo com Cristo. Sendo que logo ali ele estava cheio de cartas, cheio de coisas, para prender quem? Os cristãos. Olha como Deus é bom. Olha como Deus age além das nossas expectativas, além daquilo que nós imaginamos, além das coisas que nós sonhamos, planejamos. Deus vai muito além disso. O Saulo que perseguia os cristãos agora está sendo chamado de cristão. E lá em 2 Coríntios, como nós vemos, ele diz: vocês têm que cheirar a Cristo. Por onde nós formos, nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Viver exalando o cheiro de Cristo. Que desafio, né, irmãos? A vida cristã em nada pode ser pensada como algo monótono. Ela é desafiadora. Nunca inadequada. Pelo contrário, o mundo, as pessoas, seu marido, sua esposa, seus filhos vão se alegrar quando sentirem o bom perfume de Cristo através da sua vida. Nós não temos o bom perfume, nós somos. Nós não devemos ter, nós devemos ser. Segundo, uma coisa que eu acredito que é bem relevante e bem simples, que nós devemos viver a nossa geração como cristãos para fazer alguma diferença. Se tem uma coisa que Jesus fez, foi fazer com a sua vida tudo aquilo que causava uma, como dizem aí as pessoas, alguma diferenciação, né? Fazia diferença, aquilo que Jesus falava. Por onde Jesus passava,
caminhando, ou entrando na casa de alguém, falando com mulheres, ou falando com homens, ou falando a crianças, ou entrando numa sinagoga para falar com doutores da lei. Tudo que ele fazia e falava causava diferença, transtornava o mundo da época. Se você continuar lendo Atos, você vai ver que lá no capítulo 17, houve grande confusão. A igreja agora estava lá na Grécia, lá em Tessalônica. E agora Paulo, não mais Saulo, juntamente com Silas, pregando ali durante 1 ano. E há uma comoção geral, muitos gregos se convertem, muitos homens importantes se convertem, muitas mulheres se convertem, o texto diz. Mas ali havia também uma sinagoga de judeus, grande. E os judeus, à semelhança do que fizeram contra Jesus, começaram a combater o evangelho que Paulo e Silas pregavam. E disseram: estes homens que têm transtornado o mundo, chegaram também até nós. Já pensou se Paulo e Silas passassem por ali sem ser percebido? Passou aí. Ninguém nem viu. Ninguém nem sabia que era crente. Ninguém nem sabia que era de Cristo. Só passaram. Passaram pela vida, sem fazer diferença nenhuma, sem transtornar. E é no sentido mesmo de fazer reviravolta, de mudar o status das coisas, de mudar a realidade que está à minha volta, de transformar aqueles que estão em volta de mim, porque Cristo está na minha vida. Porque Cristo em vós é a esperança da glória, aleluia. Porque Cristo está em nós, nós vamos transtornar a nossa geração, o nosso mundo. Irmãos, as pessoas precisam ficar incomodadas com a sua vida. As pessoas precisam se incomodar com quem você é, com as coisas que você está fazendo, com a palavra que você está pregando com a sua vida. A pregação de domingo é uma só. Mas quando vocês saem daqui, vocês são cartas, livros abertos que o mundo está lendo. E esse mundo deve ser transtornado por aquilo que você está vivendo, pelas coisas que você está fazendo. As pessoas precisam perceber que Jesus está vivo, que Ele morreu e ressuscitou de fato. Não era lorota de judeu, não era conversa de um grupo de judeus, não. Era conversa de um Deus que veio reconciliar consigo a humanidade. Era conversa de um Deus que veio trazer perdão, que veio trazer paz, que veio trazer nova vida. Era conversa de um Deus que a sua palavra não volta vazia, para trás, sem cumprir aquilo para qual Ele designou. Era conversa de um Deus vivo. Se nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver a galeria de um monte de homem bacana lá. Abel, Moisés, Abraão, Noé, Sansão. Mas depois que o escritor acaba com a galeria daqueles homens extraordinários, homens importantes, ele começa a falar de outras pessoas que não têm nome.
Mas pessoas que foram cerradas ao meio, ele diz. Pessoas que deixaram suas casas. Pessoas que partiram pelos desertos. Pessoas que foram pelos antros da terra, ele diz. Pessoas que foram movidas por fé, por amor, por compaixão, por misericórdia. Foram movidos a se parecer com Cristo. Movidos a responderem o desafio que é viver uma vida na presença de Deus. O escritor de Hebreus diz assim, no versículo 38 do capítulo 11: homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, por covas, até pelos antros da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os desertos, os montes, as covas, os antros da terra estão esperando por você. Abel passou, não esse aqui está aqui com a gente. Moisés passou, Abraão passou, Noé passou. Homens semelhantes a nós, a Bíblia diz, com as mesmas fraquezas. Então essa conversa que muita gente diz assim, mas ele era o herói. Conversa fiada. Gente de carne e osso, igual eu e você. Mas gente que estava com o coração em Deus, com a alma em Deus. Junto com todos aqueles outros de anônimos que o capítulo 11 cita. Pessoas das quais o mundo não era digno. O mundo está esperando por você. Mas eu não sei falar. Que bom, você está no caminho exato, porque a maioria dos profetas diziam a mesma coisa. Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Eu sou gago. Eu isso, eu aquilo. Fique tranquilo. Se você está com esse pensamento, você está no caminho certo. Porque é você mesmo que Deus quer usar. Quando Jesus saiu para reunir os discípulos, ele passou onde o pessoal estava lá, cheio de mineiro, pescando, né? Eu sei que mineiro gosta de pescar. E eu aprecio também. Não pesco muito não, mas aprecio. Jesus passou onde tinha pescador, onde tinha gente consertando rede, onde tinha gente cobrando imposto. Jesus levou até o traidor com ele. A gente estava falando isso no nosso grupo, né, Ana? Na última quarta. Jesus levou até o traidor com ele. Então não há aqui mérito em nós para dizermos assim, eu não sei, eu não posso, eu sou pequeno. É isso mesmo. É pequeno, é sem saber, é eu não posso, é eu não consigo, é eu não tenho força. É contigo que Deus está falando. O mundo está esperando por você. Os antros, os vales, os desertos, as ilhas aguardarão a sua doutrina, como o salmista disse, através da sua vida. É a vida de Cristo na sua vida. É a existência de Cristo na sua existência. Nas coisas que você tem vivido. É aí que Jesus quer se manifestar através de você. Homens dos quais o mundo não era digno. Nós temos que ser menos dignos para esse mundo, mais dignos para Deus.
honrar menos as coisas, os acordos dessa vida e honrar mais aquilo que Deus tem falado conosco. Honrar mais as coisas que Deus tem nos ensinado. E nos preocuparmos menos com aquilo que o mundo, as pessoas vão dizer de nós. Sabendo que se estiverem dizendo, é porque Cristo está começando a aparecer na minha vida. Por último, viver de modo perseverante. Parece até uma palavra assim, empoeirada, né? Perseverante, perseverar, persistir. Parece uma palavra meio em desuso. Mas como cristão, nós precisamos aprender a perseverar. E tem um detalhe, é perseverar até o fim. Esse até o fim quer dizer o seguinte, não tem data. Eu vou perseverar só até dezembro de 2018. Não tem data, não tem hora, não tem relógio. Aqui não tem relógio, aqui não tem dia. Não. Você pega o seu registro de nascimento, antigamente era assim, hoje nem sei como é que é, mas deve ser também. Está lá a hora, o minuto, os segundos, o dia que você nasceu. Nesse caso aqui, o fim não tem hora, não tem minuto, não tem segundo, não tem dia, é até o fim mesmo. Como Cristo fez. E tendo amado os seus discípulos, Ele os amou até o fim. Ah, mas é difícil mesmo. Quem falou que ia ser fácil, né? Fácil vai ser para aquela molecada aprender a andar de bicicleta, vocês vão ver. Vai ter gente com o joelho machucado, mas tudo alegre. Mas você lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Como é que era? Quem sabe andar de bicicleta aqui, né? Porque tem uns marmanjos que não aprenderam a andar de bicicleta até hoje. Ralava o joelho, caía e saía correndo de volta para casa. Largava a bicicleta lá? Não. Eu aprendi a andar de bicicleta numa barra forte. Eu era pequenininho, era do meu tio. E eu tinha que subir na mureta da frente da casa da minha avó para poder subir na bicicleta. Para descer, eu nem sabia como é que eu ia fazer para descer. Me ralei muito, mas eu aprendi. Eu não desisti. Eu vou continuar nesse negócio aqui. A vida cristã também é assim, irmãos. Às vezes a gente se rala todo. Às vezes a gente brinca igual brincava quando era criança, de bola, sem tênis. Abre o tampão do dedo assim e continua jogando. Sabe? A vida cristã é cheia dessas coisas. Cheia de lutas e dificuldades. Cheia de problemas. Porém, como disse minha filhinha, o Senhor sempre está conosco. Em todo tempo Ele está conosco, em todo tempo Ele é bom. E até o fim, Ele nos quer presente na vida dEle. Eu quero terminar lendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11.
Eu amo esse texto. Eu queria ler ele para vocês. Se você realmente quer parecer-se com Cristo, preste atenção nesse texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quando tem um monte de gente brincando de ser igual a Deus, Jesus, que era Deus, disse, mesmo sendo Deus, isso não vai ser pretexto para mim. Eu vou fazer aquilo que o meu Pai quer. Não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E foi qualquer morte? Não. E morte de cruz. O Senhor não nos chamou para ser igual a Deus. O Senhor nos chamou para ser igual a Cristo. Pense nisso nessa manhã. O Senhor nos chamou para ser iguais a Cristo. Esse Cristo que Hebreus descreve como alguém que sabe, como qualquer um de nós, o que é sofrer. Mas que foi fiel até a morte e morte de cruz. Não fomos chamados para ter asa, se aqui hoje tem asa, para sair voando por aí, fazendo coisas miraculosas. Não. Nós somos chamados para ser igual a Cristo, que se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha de glória dentro dele, para ser igual a você, para ser igual a mim, para experimentar as mesmas coisas que eu e você experimentamos, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas, ou talvez até piores, porque eu nunca experimentei ser pregado numa cruz. Mas por causa de mim, por causa de você, ele foi pregado na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, quanto nós perdemos tempo tentando viver de acordo com as nossas próprias justificativas, com a nossa forma meritória de querer viver. O Senhor está dizendo, tende o mesmo sentimento que eu tive. Abra mão de tudo. Seja humano, como Cristo foi. Às vezes a gente perde muito tempo querendo fazer coisas miraculosas como Cristo fez. Mas e as coisas simples e humanas que ele fez, nós deixamos de lado. Eu diria o seguinte, se nós queremos nos parecer com Cristo, nós devemos correr para a cruz. Tome cada um, dia após dia, sua cruz. E não é a cruz do pesar. É a cruz daquele que diz, mais um dia eu quero me parecer com Jesus. Mais um dia eu quero sair pelo caminho
porque é o que Jesus fazia. E quem cruzar o meu caminho será afetado pela minha existência, pela minha vida. Será afetado pelo Cristo que eu estou me tornando, que eu estou procurando vivenciar. Aí Jesus saía, aí ele passava em cemitério, aí ele passava não sei onde, em aldeias, em vilas. E por onde ele passava, as coisas aconteciam. Porque a principal vontade de Cristo qual era? Fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai. Quero dizer para você, nessa manhã, sobre essa vida desafiadora que é a vida do cristão. Às vezes com luta, com dificuldade, com problemas, claro. Mas sempre entendendo que tudo que nós fazemos é para agradar o nosso Senhor. Sabe, até aquele ponto dele virar para nós e dizer assim, eu não vou chamar vocês mais de servo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vou chamar vocês agora de amigos. Sabe aquele grupo de amigos que se reúne e um começa a falar igual ao outro, e um começa a fazer o que o outro faz? Aí você olha logo e diga assim, aquele lá pertence àquele grupo. Não é assim? Você ouve um sotaque assim do sul, eu não tenho, que eu logo quando eu nasci fui morar no estado de São Paulo. Mas você ouve alguém falando assim, igual o pessoal do sul ou do nordeste, você já percebe se aquele ali é do sul, aquele ali é do nordeste. Chega alguém perguntando para você assim, aí mano, você já sabe, é paulista. Se puxar o S é o quê? Carioca. E por aí vai. O Senhor quer nos chamar de amigo a ponto de tudo que nós fizemos se parecer com aquilo que Ele faz, com as coisas que Ele fala, com a forma como Ele amou. Ele quer que a gente ame. Amém? Queria orar com vocês, se você puder ficar de pé por um minuto. Se você se sente desafiado realmente a viver a vida como Cristo viveu, pense em tudo que nós temos dito aqui nessa manhã. Se você só sair daqui pensando assim, eu preciso me parecer com Cristo, já está ótimo. Está ótimo. Sabe, se essa necessidade ficar incomodando o seu coração, gente, já está espetacular. Eu preciso me parecer com Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por essa manhã tão gostosa aqui, Senhor, entre irmãos e amigos. Ao ouvirmos a tua palavra, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver a vida de Cristo na nossa vida. E que por onde a gente for, a gente possa exalar sim o bom perfume de Cristo. E que o mundo ao nosso redor seja incomodado, transtornado, seja mexido de alguma forma, simplesmente porque nós resolvemos que desejamos
ser parecidos com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ir até o fim, sem desanimar, às vezes com machucaduras, com cicatrizes, como Paulo disse, marcas que trago pelo corpo, às vezes marcados, sim, ó Deus, por tantas situações, mas com o coração cheio do Teu Espírito, cheio do desejo de reproduzir na nossa existência aquilo que Cristo fez e aquilo pelo qual Ele morreu e ressuscitou. Senhor, ajuda-nos, porque se com Ele morremos, também com Ele ressuscitaremos. Ajuda-nos a viver essa vida nova, transformada e transformadora. Em nome de Jesus. Não nos deixa passar pelo mundo sem sermos percebidos como aqueles que eram chamados de cristãos, porque eram parecidos com o Mestre. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Oramos agradecidos. Amém.